A confiança em Deus é com certeza um dos maiores desafios da vida cristã. Ainda mais em momentos de medo e dificuldade, acabamos por não confiar nele como deveríamos e nos apoiamos no nosso próprio entendimento. Não é à toa que Salomão aconselha seu filho o seguinte: confia no Senhor de todo o coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Em Gênesis 20, vemos como o medo de Abraão o fez não confiar em Deus como deveria e se apoiou no seu próprio plano. Mesmo no erro do patriarca, podemos perceber a bondade e a misericórdia do Senhor. Partindo Abraão dali para a terra do Neguebe, habitou entre Cádiz e Sur, e morou em Gerar. Disse Abraão de Sara, sua mulher: ela é minha irmã. Assim, pois, Abimeleque, rei de Gerar, mandou buscá-la. Após a destruição de Sodoma e da planície do Jordão, Abraão sai de Hebrom, talvez por pensar que o seu sobrinho Ló foi destruído também, sem falar da vista desastrosa daquele local. Abraão parte para o território filisteu, para Gerar, que significa noite ou lugar de pernoita. Podemos perceber que Abraão repete o erro que cometeu no Egito, dizendo que Sara, sua mulher, era sua irmã. Assim como no Egito, essa mentira trará implicações e problemas que só serão resolvidos com a ação sobrenatural do Senhor. Ao invés de confiar em Deus, Abraão cometeu o mesmo erro duas vezes. No Egito, Abraão estava no começo de sua jornada, mas agora já era um ancião e tinha 99 anos, e já viu todo o poder do Senhor na destruição de Sodoma, o que mostra que a idade não santifica automaticamente. A menos que nos rendamos ao Espírito de Deus, repetiremos na velhice os padrões pecaminosos da nossa juventude. Mesmo estando idosa, Sara ainda era bela. De certa forma, o corpo dela foi rejuvenescido para gerar Isaque. Por que não dizer que a sua beleza foi também? Como esperado, o rei filisteu Abimeleque mandou buscar Sara para o seu harém. É bem provável que Abimeleque fosse mais um título do que um nome próprio, assim como Faraó era o título do rei do Egito. Isso é notável, pois vemos outros reis filisteus com o nome Abimeleque. Abimeleque significa meu pai rei ou país do rei. E nas cartas de Armana é possível perceber que tem um rei chamado Abimilqui, rei de Tiro, no século XIV a.C., que podia ser um outro nome para Abimeleque. Deus, porém, veio a Abimeleque em sonhos de noite e lhe disse: vai ser punido de morte por causa da mulher que tomaste, porque ela tem marido. Ora, Abimeleque ainda não havia possuído. Por isso disse: Senhor, matarás até uma nação inocente? Não foi ele mesmo que me disse: é minha irmã? E ela também me disse: ele é meu irmão? Com sinceridade de coração e na minha inocência foi que eu fiz isso. Respondeu-lhe Deus em sonho: bem sei que com sinceridade de coração fizesse isso. Daí o ter impedido eu de pecares contra mim, e não permiti que a tocasse. Agora, pois, restitui a mulher a seu marido, pois ele é profeta, e intercederá por ti, e viverás. Se, porém, não lhe restituíres, sabe que certamente morrerás, tu e tudo quanto é teu. Podemos presumir que Sara ficou um tempo no harém de Abimeleque. Porém, Deus não permitiu que Abimeleque tocasse em Sara, pois a semente de Isaque estava nela, e, se Abimeleque tivesse relações com ela, poria em dúvida a identidade de Isaque, do povo de Israel, e até mesmo do próprio Cristo. Porém, Abimeleque era um homem justo, assim como seu povo, e fez aquilo na sua inocência. Mas mesmo assim, aquela questão deveria ser apresentada a ele, e ele deveria restituir Sara a Abraão. Às vezes, acabamos por cometer pecados na ignorância, sem conhecimento de que estamos pecando. Deus não levou esses pecados em conta, mas mesmo assim ainda é necessário o arrependimento. Ora, Deus não levou em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam, porque estabeleceu um dia que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Vemos no capítulo 20, Abimeleque intercedendo pelo seu povo. Sua petição foi de não matar o justo como se fosse o ímpio, e ela é parecida com a de Abraão no capítulo 18. Embora Abraão estivesse em pecado, Deus ainda o considerava como profeta e um homem de oração poderosa. A misericórdia de Deus não abandonou Abraão,
mesmo Abraão não confiando em Deus como deveria. É interessante saber que mesmo um rei filisteu temeu e obedeceu às ordens do Senhor, que é rei sobre todos os reis e reinos da terra. Como ribeiros de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor. Este, segundo o seu querer, o inclina. Levantou-se Abimeleque de madrugada e chamou todos os seus servos, e lhes contou todas essas coisas. E os homens ficaram muito atemorizados. Então chamou Abimeleque a Abraão e lhe disse: Que é isso que nos fizeste? Em que pequei eu contra ti para trazeres tamanho pecado sobre mim e sobre o meu reino? Tu me fizeste o que não se deve fazer. Disse mais Abimeleque a Abraão: Que estavas pensando para fazeres tal coisa? Respondeu Abraão: Eu dizia comigo mesmo: Certamente não há temor de Deus nesse lugar, e eles me matarão por causa de minha mulher. Por outro lado, ela de fato é também minha irmã, filha de meu pai e não de minha mãe, que veio a ser minha mulher. Quando Deus me fez andar errante da casa de meu pai, eu disse a ela: Esse favor me farás em todo lugar que entrarmos. Dirás a meu respeito: Ele é meu irmão. É possível perceber a integridade de Abimeleque em contar a sua visão, seu sonho, aos servos, sem se esconder nada. Abraão agora está em uma situação humilhante ao ser repreendido por um rei pagão. A justificativa de Abraão não acrescentou dignidade nenhuma para sua defesa. Pelo contrário, é possível perceber que Abraão culpa o próprio Deus pelo problema de forma indireta, dizendo que foi o Senhor que o fez andar errante ou vaguear. A palavra hebraica que Abraão usa para vaguear aparece 50 vezes nas Escrituras, e nunca no bom sentido, às vezes sendo usada para se referir a animais que se desviam, por exemplo. Percebemos então que o erro de Abraão foi não confiar em Deus, pois o próprio havia prometido que Abraão morreria em paz na sua velhice e se apresentou como sendo o seu escudo. Não fazia então a preocupação de Abraão por sua vida. Depois desses acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abraão numa visão e disse: Não temas, Abraão, eu sou teu escudo, e o teu galardão será sobremodo grande. E tu irás para os teus pais em paz, e serás sepultado em ditosa velhice. Então Abimeleque tomou ovelhas e bois, servos e servas, e os deu a Abraão, e lhe restituiu a Sara, sua mulher. Disse Abimeleque: A minha terra está diante de ti, habita onde melhor te parecer. E a Sara disse: Dei 1000 ciclos de prata a teu irmão. Será isso compensação por tudo quanto se deu contigo, e perante todos estás justificada. E orando Abraão, sarou Deus Abimeleque, sua mulher, e suas servas, de sorte que elas pudessem ter filhos, porque o Senhor havia tornado estéreis todas as mulheres da casa de Abimeleque, por causa de Sara, mulher de Abraão. Mesmo tendo sido Abraão que causou tudo aquilo, Abimeleque dá presentes a Abraão, rebanhos e servos, talvez como uma forma de remissão pelo que aconteceu. O presente do rei é similar ao presente de Faraó no capítulo 12. Ainda por cima, serão dados a Abraão 1000 ciclos de prata. O ciclo de prata era uma peça que pesava 11,424 gramas do metal. Diferente de Faraó, que deu ordens para que Abraão partisse de suas terras, Abimeleque ofereceu suas terras a Abraão, mostrando mais uma vez o seu caráter bondoso. Todo esse episódio poderia ter sido evitado se Abraão tivesse mantido sua fé e confiança no Senhor, em crer que ele o guardaria e o protegeria em todas as terras que peregrinassem. Do mesmo modo, em momentos de nossa vida, somos convidados pelo Senhor a colocar a nossa confiança nele e não temer aos homens. Em Deus, cuja palavra eu louvo, no Senhor, cuja palavra eu louvo, neste Deus eu ponho minha confiança, e nada temerei. O que me pode fazer o homem?